Oi pessoal, boa tarde. Hoje eu tô aqui para compartilhar algo com vocês. Eu tô lendo esse livro aqui já faz um tempinho. Eu sei que para vocês vai aparecer ao contrário, mas é Manso e Humilde. O Coração de Cristo para quem peca e para quem sofre. É um livro muito bacana. Ele fala sobre características de Jesus que muitas vezes a gente deixa passar despercebido na nossa vida com Deus, né? A gente tem muitas questões que ainda eu acho que são muito quadradas assim na nossa mente, e esse livro ele traz uma maneira diferente da gente olhar para Jesus, de características que muitas vezes a gente não se atenta, que faz parte do caráter de Jesus, que faz parte de quem ele é, e eu acho muito legal. Eu ainda não terminei, já deveria ter terminado, mas eu ainda não terminei de ler. Porém, eu gostaria de compartilhar algo que eu li, né, no capítulo 3º, e que falou muito ao meu coração, porque eu acho que assim como falou comigo, pode trazer algo para você, né? Então, eu vou compartilhar. Ele fala, esse capítulo, ele é a felicidade de Cristo. São coisas que causam alegria em Jesus que às vezes a gente imagina que não. Talvez a gente pense que o que traz alegria para Jesus é algo de bom que a gente faça, ou algo que a gente traga para ele, enfim, que naturalmente essas coisas fazem Jesus feliz, agradam o coração de Deus. Mas tem umas coisas peculiares que também trazem alegria ao coração de Jesus, e eu acho importante citá-las aqui, assim como foi dito no livro, né? Ele fala que muitas vezes, quando a gente vem para Jesus de uma maneira triste, ou a gente vem despedaçado para Jesus, pedindo que ele nos socorra, quando a gente vem de forma assim desesperada para ele, isso traz alegria ao coração dele. Daí você pode pensar, nossa, Jesus se alegra em me ver triste, e me ver tipo no fundo do poço, e chegar para ele não fica triste junto comigo? E sim, ele também fica triste, mas é uma alegria para Jesus quando nós vamos até ele dessa maneira. Por quê? Porque ele é aquele que tem a cura para as nossas feridas, sejam elas físicas ou sejam elas emocionais. E ele cita um exemplo que eu achei bem interessante, que é sobre um médico. Ele se formou e ele tinha uma quantia suficiente de dinheiro para sobreviver sem que ele precisasse trabalhar em um emprego convencional, em um hospital. E o que esse médico faz? Ele vai para uma mata fechada, onde tem os indígenas, as pessoas, né, que não têm acesso à medicina tão fácil como nós. E ele chega lá, ele descobre que tem uma epidemia, uma doença infecciosa ali, né? Epidemia não, uma doença infecciosa ali no meio deles, e ele leva todo o aparato dele, todos os instrumentos, né, para que ele possa atender aquelas pessoas ali. Porém, aquelas pessoas, elas acham que tudo que elas sabem é suficiente, que eles vão resolver o problema deles da maneira deles, que eles têm o jeito deles lá de curar as doenças e que eles não precisam do médico. E ele fica triste, obviamente, porque ele estudou e ele pode ajudar de uma maneira boa, ele levou os equipamentos para poder ajudar. E quando ele percebe uma pessoa ou outra vindo até ele para ser atendida, ele começa a se alegrar, porque ele sabe que ele vai poder exercer aquilo que ele tem como maestria, né? Aquilo que ele tem entendimento e propriedade para poder tratar sobre aquele assunto. E é assim também quando nós chegamos até Jesus. Quando a gente chega despedaçado, machucado, no fundo do poço, a gente chega para Jesus, ele também se alegra, porque ele é aquele que pode curar as nossas feridas, ele sabe como fazer aquilo, ele é melhor do que ninguém, ele sabe como tratar daquela ferida. E muitas vezes a gente deixa de vir até Jesus, a gente deixa de chegar para ele quando nós estamos nessa situação, porque às vezes é recorrente, é tipo assim, eu já tô distante do Senhor faz tanto tempo, eu vivo errando, vivo fazendo as coisas, eu vou de novo chegar pra ele, mais uma vez chegar, toda vez que eu tô despedaçado, daí que eu chego pra ele, daí que eu resolvo que ele que é o meu Senhor.
Mas por mais que Deus ele deseje que nós tenhamos uma vida contínua, né, na presença dele, ele sabe, e nós também sabemos da nossa natureza. Nós somos humanos e falhos. O mundo jaz do maligno, né? O pecado ele faz parte da gente desde que a gente existe. E para Deus nunca vai ser um peso, nunca vai ser um problema você chegar para Ele e pedir que Ele cure as suas feridas. Tem um versículo que tá lá em Hebreus 12, que diz assim, eu abri aqui, Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Daí nesse versículo está dizendo que ele sabia de uma alegria que ia ser proposta para ele, por isso que ele aceitou passar por aquele sofrimento da cruz, né? E depois que ele passou, ele ficou assentado à direita do Pai. Só que você pode pensar que alegria que estava sendo proposta para ele, né? Qual era a alegria que poderia ser proposta para que ele achasse que valia a pena passar por aquele sofrimento físico horrível, por ser separado de Deus, que é o Pai dele? E qual era a alegria? A alegria de ver o seu povo perdoado. Então, sempre vai ser uma alegria para Jesus que os seus filhos cheguem a Ele machucados, cheguem a Ele destruídos, cheguem a Ele despedaçados no fundo do poço, quase morrendo. Sempre vai ser uma alegria, porque Ele sabe que Ele pode salvar, Ele pode curar, Ele pode te libertar desse mundo de pecado, dessa vida de pecado. E ele é o único que pode fazer isso. Então, para ele é uma alegria e sempre vai ser, quantas vezes forem necessárias. Eu volto a dizer, a vontade do Senhor sempre vai ser que os seus filhos caminhem permanentemente no seu caminho, que fiquem com os olhos fixos nele e não se desviem do caminho. Mas isso não significa que quantas vezes forem necessárias ele tratar suas feridas, ele cuidar, ele vai fazer. E isso sempre é uma alegria para ele, porque ele é o único que pode, ele sabe do que se trata e como tratar isso que você tem, seja uma doença física, seja algo espiritual, seja um problema de alma, de espírito, tudo isso, ele é o que sabe fazer, tá bom, gente? É legal esse livro, eu recomendo, Manso e Humilde. Esse é só um trecho que eu quis trazer aqui, porque falou muito ao meu coração. Mas eu indico pra você, ele pequenininho, pra quem não gosta de ler muito, mas é muito necessário. A gente aprende a olhar as características de Jesus de uma outra forma. Às vezes a gente cresce na igreja, tem uma visão sobre Jesus muito fechada, muito, assim, muito bitolada, não sei se eu posso usar essa palavra. Mas quando você se aprofunda em conhecer, quando você começa a estudar sobre Jesus, você vê que ele é muito mais manso e humilde e tem muito mais coisas pra gente saber sobre as características dele. Então é isso, gente. Beijo. Espero que vocês tenham entendido e que tenha falado ao coração de vocês, assim como falou ao meu, tá bom? Era isso.